Primeiramente, eu sou o Jairo, eu trabalho na Red Hat como arquiteto de solução, apesar de ser só um título bonito para dizer que o cara é um peão qualquer da empresa, né? Eu trabalho em Fortaleza, a Red Hat recentemente abriu um escritório em Fortaleza, então a 600 quilômetros daqui a Red Hat tem um escritório, mais um escritório no Brasil, assim como o de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, agora temos também um em Fortaleza. Nós sempre contratamos muitas pessoas para trabalhar remotamente. Tem muitas vagas relacionadas com Python. A ferramenta que eu vou apresentar aqui, o Ansible, ela é toda desenvolvida em Python. Outras coisas relacionadas ao sistema operacional, virtualização e outros componentes também são desenvolvidos em Ansible. Então, se vocês tiverem interesse, tem vagas abertas para trabalhar remoto ou em qualquer lugar do mundo na Red Hat com Ansible. Só a primeira pergunta inicial. Quem conhece Ansible aqui sabe o que é, já ouviu falar? Tá, então a gente pode ser um pouco menos introdutório. Mas a ideia do Ansible como ferramenta, ela é uma ferramenta extremamente simples, né? Assim como tudo no ecossistema do Python. Então a ideia do Ansible é ser uma ferramenta radicalmente simples de automação de TI. Se você for olhar o funcionamento do Ansible, o que ele faz? Ele conecta num servidor com algum protocolo, OpenSSH, um IRM, Telnet, copia código para lá, executa aquele código e traz o output para cá. Nossa, simples, né? Porque ninguém fez nada disso antes. Então, e aí um outro ponto para conectar isso aí é ter uma linguagem declarativa, né, que no caso é o YAML, que vai permitir com que eu pegue minhas tarefas, gere esse código, mande para o servidor, execute, pegue o resultado. Quem tiver bem mais detalhes aqui durante a apresentação. Bom, falando um pouco mais sobre mim, eu moro em Fortaleza, mas na verdade eu só pago IPTU lá, porque eu viajo pra caramba. Nos últimos 30 dias eu viajei 40 mil milhas, esse é um recorde pessoal, 30 dias, 40 mil milhas. Mas estou feliz com essas viagens e é isso que importa. E essas viagens principalmente têm falado bastante em eventos sobre DevOps ou tecnologias relacionadas ao DevOps, infraestrutura como código, SRE. Então vocês vão ouvir falar bastante sobre alguns termos da cultura DevOps aqui nessa apresentação. O primeiro ponto em relação à automação, né, é um passo para evitar repetir as tarefas que a gente faz manualmente hoje. Quando a gente fala em automatizar para evitar repetir a tarefa, as pessoas sempre pensam em agilidade, em entregar com maior velocidade, mas tem um ponto muito importante da automação que é a questão da consistência, né? Se eu começo a executar as coisas de forma automatizada, eu ganho uma consistência muito grande, eu deixo de ter tarefas que são de uma pessoa ou de outra. A tarefa ela vai ser executada por um computador, acessando N computadores, e vai me dar o resultado, e o ser humano só vai intervir quando realmente houver necessidade do ser humano intervir naquela tarefa. Então isso me dá um ganho muito grande, porque no outro dia não vai acontecer aquele problema já, o cara fez um deploy, mudou em 18 servidores, não mudou no 19, aconteceu um incidente. Eu peguei os melhores caras da minha equipe para descobrir do que se trata aquele incidente. Então essa mudança de paradigma é muito importante quando eu começo a falar de automação em larga escala dentro da minha empresa. E aí, como tudo na Red Hat, existe um projeto open source e existe uma versão produtizada que a Red Hat disponibiliza, vende, né? A versão open source está disponível, a versão produtizada ela é vendida da Red Hat. Então, tudo que eu vou falar aqui está disponível como open source, tanto o Ansible quanto o Tower, né, que é o projeto AWX. Qualquer um pode começar a sair daqui e utilizar ele nos seus projetos. Então, como eu já falei, o Ansible é uma ferramenta de automação radicalmente simples. A proposta sempre foi essa, ser mais simples do que o que veio antes historicamente. E o Ansible Tower é uma interface, tanto uma UI quanto uma API, para gerenciar a execução do Ansible com maior controle. Aqui um pouco da carinha dele na última versão. E aí o Ansible como projeto open source, voltou um pouco a voz agora, deu uma destonada. Mas o Ansible como projeto open source é um projeto extremamente popular. O Ansible tem 31 mil estrelas. Eu acho que dos projetos open source Python no GitHub, ele estava entre os 10 primeiros. Então isso dá uma atração muito grande, tem uma comunidade muito grande ao redor. Então lista de discussão, Stack Overflow, onde você vai procurar, você vai achar suporte, ajuda, discussão, melhorias sobre o Ansible. O Ansible hoje trabalha com 1.900 módulos. Módulos, para vocês terem uma ideia, é a forma que o Ansible tem de se conectar com uma tecnologia ou com algum recurso do sistema operacional. Então, eu vou ter módulo para conectar num cloud provider, numa cloud privada, num hypervisor, módulo para gerenciar serviços do sistema operacional.
Esse número aqui cada vez tem aumentado mais. Quando eu comecei a fazer essa apresentação, esse número aqui era algo em torno de 1.100, e a gente está com 1.900 agora, não faz tanto tempo assim, né? E isso, em grande parte, eu atribuo esse sucesso ao ecossistema do Python. Então, dentro do ecossistema do Python, existem SDKs, existem clients para se conectar em uma série de tecnologias, e o Ansible só precisa disso. Precisa ter uma forma de se conectar com aquela tecnologia, com aquele serviço. E aí, o último, a questão de downloads por mês, né? O projeto, mais uma vez, tem muita atração, é bastante utilizado na comunidade. E aqui um pouco da filosofia do Ansible, né? Assim como a gente tem Unix Ray, assim como a gente tem o Zen of Python, assim como a gente tem várias formas de direcionar o desenvolvimento, a gente tem também para o Ansible a filosofia dele, o que ele é baseado. Então, o primeiro objetivo dele é ser multiplataforma. Então, ele vai conectar em sistema operacional, vai conectar em dispositivo de rede, vai conectar em dispositivos de segurança, vai conectar em provedores de cloud pública, privada, virtualmente qualquer coisa que tenha um IP e eu consiga me conectar, o Ansible vai conseguir fazer o gerenciamento. A linguagem dele é legível para seres humanos, então, YAML, qualquer pessoa, mesmo que não entenda muito bem sobre infraestrutura ou automação, consegue facilmente entender do que se trata um playbook Ansible. E aí ele é perfeito para descrever uma aplicação, desde o que eu preciso do sistema operacional até o que eu preciso lá em cima. O instalador do Tower, que é feito em Django, com RabbitMQ, com Postgres, que roda no sistema operacional Linux, ele é descrito e instalado via Ansible facilmente. E aí tudo isso pode ser versionado, já que esses arquivos de declaração são arquivos de texto puro, são arquivos YAML, eu consigo facilmente colocar isso sob controle de versão e começar a aplicar algumas práticas, alguns princípios de infraestrutura como código. Eu consigo colocar esse meu código de automação de infraestrutura sob versionamento e ter um maior controle sobre as entregas, um maior controle sobre as mudanças que são realizadas. O Ansible trabalha com inventários dinâmicos, então eu posso conectar o meu Ansible num Ovirt, num VMware, num OpenStack, no AWS, no Google, e ele vai pegar a lista de servidores que estão disponíveis lá, assim como metadados que eu posso utilizar para construir grupos, grupos de uma região, de um cloud provider, grupos com um sistema operacional específico, enfim, N critérios, N tags que eu posso utilizar para criar grupos. E aí um outro ponto forte, onde o Ansible realmente brilha, é a questão da orquestração, é fazer tarefas que envolvam tiers diferentes. Eu quero provisionar uma máquina, configurar o sistema operacional, configurar o load balance, abrir uma porta no Firewall. Tudo isso eu posso fazer utilizando a mesma ferramenta, porque basta eu ter um IP para me conectar. E aí aqui é um pouco daquilo que a gente já falou ali, o Ansible é uma ferramenta extremamente simples, então é muito fácil começar a fazer algo em Ansible, saindo daqui, quem nunca fez ou quem já faz, quer fazer algo novo em Ansible, a dificuldade é muito, muito baixa. É uma ferramenta extremamente poderosa, apesar de ser simples, então eu consigo fazer coisas complexas como orquestração entre tiers diferentes utilizando o Ansible. E por último, o Ansible não trabalha com agente. Trabalhar com agente é um grande trade-off na computação. Eu vou escolher uma arquitetura pool, uma arquitetura push para trabalhar. O Ansible optou por não trabalhar com agente. Isso dá um poder muito grande para começar a automatizar sem precisar fazer um rollout na sua organização. Eu tenho uma superfície de ataque melhor, então essa é a filosofia do Ansible. E aí o que eu posso fazer com o Ansible? Eu posso fazer orquestração, como eu falei, posso fazer gerenciamento de configuração, quero garantir que meus servidores estão ainda naquele perfil de configuração e verificar isso periodicamente. Posso fazer deployment de aplicação, provisionamento de infraestrutura ou de configuração de servidores, algumas tarefas relacionadas a continuous delivery, deploy AB, deploy canário, todos esses tipos de atividades eu consigo fazer utilizando o Ansible. E, por último, a questão da segurança e compliance. Eu quero definir um perfil de hardware para aplicar nos meus servidores e eu quero que aquilo ali fique sendo executado periodicamente para garantir que ninguém mudou a senha do root para admin ou ninguém foi lá e colocou permissão para execução na pasta TMP ou algo do tipo. Então, todos esses tipos de tarefas aqui, em todos esses dispositivos, firewalls, load balancers, servidores de cloud, storage, tudo isso eu posso executar com o Ansible. Aqui é um pouco do exemplo daquela orquestração multi-tiers que eu citei. Eu quero fazer um release de uma aplicação em 10 servidores. Quais são os passos que eu tenho descritos em linguagem natural? Eu consigo pegar isso facilmente e passar para o Ansible, desde que meus dispositivos possuam uma API, uma forma de comunicação. E se você está trabalhando com algo que é bem comum, provavelmente o Ansible já tem um módulo para falar com ele.
Então, eu quero implantar em 10 servidores. O meu primeiro passo é, vou parar o monitoramento para que os ABACs, Nagios ou qualquer outra ferramenta não ache que minha aplicação caiu. Na verdade, eu estou fazendo um novo deploy, então eu quero parar o monitoramento. E a partir daí eu vou remover aquela aplicação do load balance, vou parar os meus serviços, e vou implantar a aplicação, fazer tudo isso ao contrário, e vou mover para os próximos servidores, um a um. E aí eu posso ter ainda estratégias, eu posso fazer isso em paralelo, eu posso fazer 2 a 2, eu posso fazer depois dar rollback, depende da minha necessidade de negócio. Aqui um pouco do conjunto, né, do que eu tenho no Ansible. Eu falei do playbook lá, que é onde eu descrevo minhas tarefas. Um playbook é semelhante a um playbook, um conceito de playbook, uma rotina. Eu quero executar uma sequência de tarefas. Todo mundo que é sysadmin tem algum tipo de playbook para executar. Ele pode não estar escrito, mas ele tem na mente o que ele vai fazer para executar uma tarefa. E o Ansible Playbook é uma forma de juntar isso, juntar a documentação com algo executável. E aí são escritos em YAML, eu invoco esses módulos aqui. E os módulos são aqueles que eu falei, né? São que se conectam com outras tecnologias. Quase todos os módulos hoje do Ansible são desenvolvidos em Python, com exceção os módulos para integração com Windows que são feitos em PowerShell. E aí é muito fácil também começar a desenvolver um módulo Ansible, porque basicamente ele ingere JSON e coloca JSON no output. É um contrato muito simples para automação, criar esses novos módulos. Por isso eles vão surgindo com uma frequência bem alta. E se você estiver falando com algo específico da sua organização, você pode facilmente desenvolver um módulo desse em Python. E aí os plugins, né, vão estender um pouco mais o poder do Ansible. Os plugins não são assim tão, como é que eu posso dizer, visíveis para o usuário quanto os módulos, mas tem plugins bastante interessantes, como plugins de notificação. Eu quero executar algo que quero notificar no Telegram, no Slack, no RipChat, SMS, e-mail, Java, SMPP. Eu posso utilizar um plugin de notificação para isso. Eu quero obter dados no meu playbook de um cofre de senha, CyberArk, Vault. Então eu posso fazer esse lookup dentro do meu playbook para obter esses dados. E aí outros plugins de conexão e alguns outros fatores mais técnicos do Ansible. E aí o inventário, que pode ser tão simples quanto o arquivo ini, quanto um inventário dinâmico que vai conectar em diferentes cloud providers, em diferentes provedores de infraestrutura, para obter a lista de servidores que eu vou automatizar. E aí um conceito que surge bastante é tipo, o Ansible é uma linguagem que possibilita DevOps. DevOps é uma cultura, não necessariamente a ferramenta, mas se você olhar os pilares do DevOps, cultura, automação, medição, compartilhamento, automação é um dos pilares muito fortes do DevOps. E eu vejo o Ansible também trabalhando nessa parte de mudanças de cultura e na parte de colaboração, porque ele é uma ferramenta extremamente transversal. Então o desenvolvedor começa a ver como o sysadmin implantou aquela infraestrutura quando ele precisa para algum propósito de debug ou reproduzir um erro na máquina dele. E aí a gente tem uma série de usuários, desde o negócio até a operação, mesmo a parte mais técnica, utilizando o Ansible. Então, esses usuários mais técnicos aqui, eles vão acessar o Ansible indiretamente, né? Alguma tarefa vai ser executada de forma... vai ser executada pelo Ansible no back-end, mas o cara vai ter um formulário para solicitar aquela tarefa. O desenvolvedor, para subir ambiente de teste, ambiente de desenvolvimento, ele vai poder utilizar o Ansible para esse propósito. E o pessoal de operação para fazer as tarefas do dia a dia. Aqui é um exemplo de um playbook em Ansible. Então, eu aqui vou instalar e iniciar um Apache. Mesmo quem não entende muito bem sobre sysadmin, sobre tarefa de sysadmin, sobre sistema operacional, consegue ver claramente aqui do que se trata esse playbook. Basta ler ali a documentação de cada uma das tasks. Então, basicamente, eu vou instalar o pacote da TPD, vou copiar alguma pasta para implantar e vou garantir que o serviço está no ar. E aí vou fazer isso no grupo de servidores chamado Web, que pode ter 1 ou 100 ou milhares de servidores. Eu vou escalar privilégios para isso, para poder instalar pacotes, gerenciar serviços, sistema operacional e etc. E posso ter algumas variáveis para configuração do que eu estou executando. E esses aqui são os módulos, né? O módulo do YAM vai trabalhar com o gestor de pacotes YAM do sistema operacional. O módulo copy vai copiar arquivos e o módulo service vai gerenciar serviços do sistema operacional. Então aqui um pouco desse ecossistema, né? Daqueles 1900 eu selecionei um highlight aqui de algumas coisas que o Ansible consegue se comunicar. Então provedores de cloud, Google, Azure, AWS, Rackspace, OpenStack, DigitalOcean, eu consigo utilizar o Ansible para provisionar infraestrutura nesses provedores de cloud.
Sistema operacional, HEL, Unix, Windows, ferramentas de virtualização, Heavy, VMware, ou containers, orquestrador de container. Lembra-se que o Docker tem uma API, o Kubernetes tem API, e o Ansible consegue falar com eles para automatizar alguma tarefa. Storage, NetApp, Red Hat, Infinidade, uma infinidade de coisas relacionadas ao Windows e também a redes A10, F5, Cisco, Juniper, Palo Alto. Algumas ferramentas relacionadas a DevOps, Jenkins, Vagrant, GitHub, e a parte aqui também de monitoramento com Nagios, Zabbix, New Relic, etc. Então, na documentação você vai encontrar essa infinidade de módulos divididos por categoria. Você vai poder saber se já tem um módulo para interagir com a tecnologia que você precisa automatizar. Aqui tem alguns exemplos, né, que eu vou disponibilizar a apresentação depois, você precisa poder consultar esses exemplos. Aqui um pouco do Tower, né, que, como eu falei, o projeto Upstream, o projeto Open Source é o AWX, então qualquer um pode começar a utilizar, essa é a versão produtizada, e ele é basicamente uma UI e uma API para trabalhar com o Ansible. Então, ele dá essa carinha bonita aqui, esse aspecto não pessoal ao Ansible. Então, o que acontece? Eu tenho um controle de acesso forte aqui, eu consigo gerenciar quem pode executar um deploy de uma aplicação, quem pode provisionar um servidor, quem pode executar uma série de tarefas. E eu começo a empoderar o meu desenvolvedor, começo a empoderar alguns usuários da minha organização para executar determinadas tarefas de forma automatizada, em vez de ter um processo mais tradicional, com chamados e etc. Tudo que acontece aqui é logado de forma centralizada, então eu sei quem executou algo, em qual horário, se houve erros naquela execução, se algum humano precisa intervir, tudo isso está sendo gerenciado aqui. E eu posso pegar coisas complexas, como eu quero subir um cluster de Kubernetes, eu quero subir uma stack com Django, RabbitMQ, Postgres e uma noção de carga na frente. Eu posso empacotar tudo isso numa única tarefa, em que a pessoa vai solicitar com um botão, passando os parâmetros. E aí o Ansible Tower vai ser essa camada de controle, né? Eu vou poder agendar a execução das tarefas, eu vou poder definir quem pode executar cada tarefa. Uma camada de conhecimento, vai me dar visibilidade sobre a minha infraestrutura, o que eu tenho no meu inventário, o que eu posso gerenciar. E uma camada de delegação, né? Em vez de executar o Ansible da minha máquina, eu tenho um lugar centralizado que executa aquelas automações. E tudo isso em cima do que a gente já falou aqui, né, da engine do Ansible, que, como a gente falou, é simples, ao mesmo tempo poderosa e não trabalha com agentes, né? E aí, lá por último, tudo isso é open source, tudo isso em um projeto open source na comunidade, tanto o Ansible quanto o Tower, que é o AWX. Aqui uma visão um pouco mais de alto nível, né? Pegando tudo que a gente falou daqui até agora. Então, os admins vão desenvolver esses playbooks lá em cima, vão colocar no Tower, que vão usar a engine para execução, e algum usuário vai poder solicitar aquelas tarefas dentro do Ansible Tower. Então, todo aquele poder que a gente está aqui, a gente só está pegando e colocando dentro de uma ferramenta para esse propósito. Como eu falei, né, o Tower é feito em Django, com Postgres e RabbitMQ, então ele é algo bem simples e ao mesmo tempo modular. E ele tem essa série de integrações aqui, tanto com Jenkins, quanto com GitHub, quanto VMware, AWS. Ele pode obter aqui servidores para automação, ele pode ter um Jenkins acionando o Tower para executar um deploy num horário específico, tanto de aplicação, quanto banco de dados, quanto outros tipos de tarefas. E aqui um pouco da visão de algumas funcionalidades dele, né? Todo quem já executou algo em Ansible, isso aqui que está lá no Ansible vem para cá, para dentro do Tower, e algumas informações adicionais aqui são colocadas, né? Como quais credenciais foram utilizados, quais servidores foram automatizados, que horário isso aconteceu. Aqui um pouco do RBAC da versão mais nova ficou um pouco mais poderoso. O string de atividades aqui, eu consigo facilmente ver quem executou algo, em qual horário, qual foi o resultado. E um recurso bastante interessante, que é aquilo que eu falei, de pegar algo complexo e colocar dentro de um workflow, dentro de uma coisa que vira um único clique para provisionar tudo. Então, eu posso ter um fluxo completo em que eu subo uma máquina virtual. Essa máquina virtual é configurada com um Kubernetes Master, um Kubernetes Node. Subo tudo aquilo, configuro o meu lançador de carga e entrego o IP daquele cluster Kubernetes final para o meu usuário. Ou uma stack com Django, com Postgres, qualquer outro propósito, eu consigo colocar tudo isso dentro de um único pacote e entregar para o usuário. E a forma de escalar dele, né, eu consigo colocar várias instâncias lado a lado, se comunicando com múltiplos servidores lá pela arquitetura com Django e o RabbitMQ. O inventário eu consigo gerenciar de forma mais inteligente, né? Eu consigo definir critérios, como eu falei, por sistema operacional, por região no meu cloud provider,
por algum outro critério que ele consiga obter dados, eu consigo organizar o meu inventário. E a execução aqui de jobs agendados, que eu posso utilizar tanto para gerenciamento de configuração, quanto para executar uma tarefa de forma pontual, né? O gerenciamento de configuração ali parecido com o cron, uma tarefa que executa de forma periódica, e o ET que vai executar uma tarefa uma única vez ali, eu quero executar um deploy no horário específico. Aqui o sistema de notificação integrados, meu tempo acabou, mas ele vai conseguir falar com o Slack, HipChat e outras ferramentas. Aqui só para... me dei mais um minuto. Aqui só para um modelo self-service eu consigo empoderar o usuário para fazer esse tipo de solicitações. Execução de comandos remotos, que me permite fazer algo de forma pontual. Então, eu quero atualizar o OpenCCL em todos os meus servidores de produção, porque saiu uma vulnerabilidade, e eu preciso fazer isso num grupo específico de servidores de forma rápida e de forma pontual. Aqui o log sinalizado. Como eu estou sem tempo, eu vou pular para o último slide. Mas aqui tem alguns links, né, de referência em relação a utilizar o Ansible Tower, utilizar o guia de início ali, que eu consigo fazer uma série de tarefas. E, por último, mais recursos, estudos, vídeos, etc., sobre o Ansible. Queria agradecer a todos. Acabei não conseguindo tempo, porque, pela voz ruim, eu falo muito mais rápido. Eu falo umas 10 vezes mais rápido, só que a voz está... E amanhã tem uma outra palestra em Fortaleza, em casa, né, onde eu não vou há 30 dias. Obrigado, pessoal. Agradeço a paciência.